Diante desse cenário, os pequenos empresários são os que mais sofrem. Mas será que essa situação é uma sentença de fracasso e falência? De acordo com a última edição da pesquisa do Sebrae sobre o impacto da pandemia do novo coronavírus nos pequenos negócios, os empresários sentem que a expectativa de normalidade está cada vez mais longe. E para aqueles que acreditavam em uma recuperação, a pesquisa também mostra que houve interrupção do ciclo de recuperação em quase todos os segmentos. Muitos empresários estão recorrendo a empréstimos bancários, que lideram aí como a principal dívida das empresas. Momento ideal para conversar com Marcelo Germano, que é especialista em gestão empresarial. Bom dia e muito obrigado por ter aceito nosso convite. Bom dia, Gustavo. Vamos lá então, Marcelo. Tudo isso que eu acabei de citar descreve aí um cenário caótico, não é? A situação é grave, a gente sabe. Mas na sua visão, tem luz no fim desse túnel? Com certeza, com certeza. O que acontece com essa pandemia é que vão ter setores que vão ser mais afetados que outros, tá? Mas sempre existe uma oportunidade. Eu gosto da abordagem de entender o seguinte: a gente está acostumado com crises desde quando era pequeno. Eu já passei, desde quando eu comecei a empreender pela primeira vez, já passei por diversas crises. É lógico que essa crise do Covid, da pandemia, é uma crise sem precedentes na história. Mas independente disso, toda crise pode gerar oportunidades. E o que o empresariado tem que fazer? Tem que entender que o mundo mudou e existe uma oportunidade de adaptação para você performar num cenário diferente. Então hoje a gente tem as mídias. As pessoas estão cada vez mais no celular, as necessidades das pessoas que estão em casa, sejam empresas ou pessoas físicas, elas continuam existindo, mas elas hoje procuram consumir os produtos sobre uma nova forma. E eu acho que existe uma oportunidade para o empresariado, não importa qual segmento, de utilizar novos canais, novos recursos para poder vender, né, e conseguir fazer jus às contas que tem para pagar no final do mês. Porém, isso vai exigir muita capacitação do empresário e do time. Muito bem. Capacitação, persistência, enfim, técnicas de gestão e tudo mais. Muito bem. Agora, o Marcelo, um outro dado aqui, não é? Segundo a última pesquisa Pulso Empresa, impacto da Covid nas empresas, divulgada pelo IBGE, 28,6% das empresas em funcionamento reportaram que a pandemia teve um efeito positivo sobre os negócios. E ainda 32,2% delas indicaram um aumento das vendas ou serviços comercializados. Esses benefícios, na sua visão, eles são sentidos em setores muito específicos ou esses bons resultados são capazes de segurar aí as pontas, pelo menos por enquanto, em todos os segmentos? Os segmentos que tiveram resultado expressivo, as empresas que cresceram de resultado expressivo, eu tenho muitos clientes, empresários, e a gente observa. Eu gosto muito da abordagem que o empresário tem que trabalhar fundamentos do negócio, né? Então, quando as empresas estão preparadas em termos de gestão, quando elas estão preparadas em termos de finanças, quando elas estão preparadas em termos de quais são os canais que eu atraio o cliente vendo, essas empresas conseguiram aproveitar melhor as oportunidades que a crise trouxe. E as empresas que foram rápidas a se adaptar a um novo cenário, elas conseguiram performar muito mais. O que aconteceu em alguns setores? Por exemplo, as pessoas, quando foram para casa, no home office, a renda delas, no primeiro momento, não diminuiu. E ao estar em casa em tempo integral, essas pessoas começaram a olhar para necessidades que antes elas deixavam para depois. Então, uma pessoa que estava em casa e ficava olhando e falando, nossa, eu preciso reformar minha casa, eu preciso pintar uma parede, e essas coisas que elas deixavam para depois, elas começaram a fazer imediatamente. Então, os segmentos que atendiam esse tipo de coisa, as necessidades das pessoas que estavam em casa, cresceram absurdamente. O setor de automação cresceu, tudo que é ligado a delivery, a venda por e-commerce, esses setores cresceram. Mas quem aproveitou essas oportunidades, né? Quem estava preparado para aproveitar essa oportunidade ou quem agiu rápido para aproveitar essa oportunidade. Sim, voltando à pesquisa do Sebrae, né, esses dados também mostram que 4 em cada 10 empresas inovaram durante a crise. É basicamente o que você está falando sobre aproveitar esse momento, né? Na sua visão, esse é o segredo, inovar, aproveitar esse momento para usar com criatividade e mudar o negócio, caso seja necessário? Sim, é que a inovação, ela vai sempre partir de você ter uma meta clara e definida. Você tem um problema, né? Em cima desse problema, você tem que definir uma meta para resolver o problema.
Estou tendo prejuízo, isso é um problema. Eu tenho que definir a meta. Qual que é a meta? Atingir ponto de equilíbrio, ter lucro, esse tipo de coisa. A inovação, ela sempre vai vir em cima de você buscar resolver um problema, você estabelecer uma meta para resolver esse problema e você criar um plano de ação efetivo. Então, por exemplo, você está tendo prejuízo no teu cenário econômico daquilo que você está fazendo. Tem que estabelecer uma meta, sair do prejuízo, atingir ponto de equilíbrio ou ter lucro. Para atingir essa meta, você vai precisar de diversas ações. Então, você tem que fazer ações para vender mais, você tem que fazer ações para diminuir custo, você tem que buscar novos canais de venda. A gente está com um problema grave de insumo, né? Então, está faltando insumo. As empresas não tem muita empresa que não está vendendo porque não tem insumo. Então, você tem que estabelecer uma meta de desenvolver 20 novos fornecedores e, em cima dessas metas e desses planos de ação, e de entender o que o mercado tem, é que da onde sai a inovação. Inovação não é uma coisa mágica que aparece assim como um plim, 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 e as pessoas saem inovando e tendo resultado. Não, a inovação é a melhoria contínua que você vai fazendo num processo que já existe, num jeito de você vender que hoje não funciona mais, e você vai adotar uma metodologia que já existe para você vender mais, o jeito de você liderar a sua equipe, que você adota uma metodologia que já existe para melhorar a performance da equipe. De onde vem a inovação? De uma pequena melhoria em cada ponto do seu negócio. Tá? Então, a criatividade, a inovação vem de você estar aberto para entender o que tem, de você implantar aquilo na sua empresa e ter consistência na aplicação daquilo. E aí você melhora o teu negócio. Marcelo, você é o criador de um método conhecido como empresa autogerenciável. Explica para a gente como é que funciona e como isso pode ajudar nesse período. Legal. O método ele é baseado em fundamentos, princípios. Por que fundamentos e princípios? Eu gosto de falar que você nunca constrói uma casa começando ela pelo telhado. Né? Para você construir uma casa, você vai começar pelo alicerce da casa. Se você tiver um alicerce bem feito, você vai levantar a parede, vai bater laje, levantar a parede, bater laje, vai colocar a cobertura e você vai ter uma casa muito bem estruturada. Tá? Agora, se você não caprichar no alicerce, você vai levantar a parede vai trincar. É a mesma coisa uma empresa. A empresa ela tem que ser baseada em fundamentos. Se os fundamentos da empresa forem sólidos, ela vai enfrentar qualquer crise de uma maneira um pouco mais tranquila. Não é que vai ser fácil, mas vai ser melhor do que quem não tem fundamento. Quais são esses fundamentos? Primeiro fundamento é domínio pessoal. A empresa é um reflexo do dono. Para o bem ou para o mal, a empresa é um reflexo do dono. A diferença de duas empresas do mesmo segmento, uma está indo muito bem e outra está indo muito mal, é o dono que toca essa empresa. Então, o dono tem que ter domínio pessoal para desenvolver competências, para desenvolver habilidades e principalmente para ter inteligência emocional para lidar com os problemas. Se o dono não trabalhar isso nele, o desenvolvimento pessoal dele, a maneira como ele vê o mundo, vai ser difícil ele encarar problemas e soluções. Ele precisa ter inteligência emocional, resiliência, empatia, tem que estar ligado ao que acontece no mercado. Aí a gente vai para um segundo pilar que toda empresa precisa ter, que é cultura. No final do dia, é a cultura que manda no jogo. Qual que é a cultura da empresa? As pessoas dessa empresa vestem a camisa? Ou essas pessoas da empresa não vestem a camisa? As pessoas da empresa estão focadas em resultado? Ou as pessoas da empresa não estão nem aí? As pessoas da empresa estão preocupadas em reduzir custo? Ou as pessoas da empresa desperdiçam os recursos da empresa? Isso se chama cultura, o jeito que a empresa funciona. É um pilar que tem que ser trabalhado pelo dono da empresa. Aí a gente vai para um terceiro fundamento, que é a liderança. Você não constrói uma cultura forte com uma liderança fraca. Então tem que trabalhar a liderança. Líder que é líder é aquele que bate meta com o time fazendo certo. A gente vai para o quarto pilar, que aqui um monte de gente falha. Tá? Gestão. Você precisa ter gestão na tua empresa, você precisa ter indicadores, você precisa olhar para os indicadores, você precisa ter meta nesses indicadores e traçar planos para atingir a meta. Além disso, a empresa precisa ter processos, e os processos devem ser feitos, a gestão dos processos, para saber se a execução desses processos são bem feitas para atingir os resultados. Aí a gente vai para um quinto pilar, finanças. A maioria dos donos de empresa não tem nenhum... A gente tem um relatório financeiro na empresa que chama DRE. Ele é inclusive obrigatório por lei. DRE, que é demonstrativo de resultado de exercício. E a gente tem um outro relatório financeiro que é o DFC, demonstrativo de fluxo de caixa. Então, é impossível você performar no mundo dos negócios se você não tem um financeiro na sua empresa. Eu gosto de dizer que faturamento é vaidade, lucro é sanidade, caixa é rei e a gestão disso tudo é a rainha. Como você vai fazer gestão do financeiro se contas físicas misturadas com pessoas jurídicas, não tem relatórios para fazer análise, não tem planos de ação para melhorar os resultados? Então o resultado financeiro não aparece, é o pilar financeiro, o quinto pilar, e a gente vai para o sexto pilar, que é a atração do negócio. Como eu atraio clientes,
como eu atraio possíveis clientes, como eu converto esses possíveis clientes em clientes e como eu faço para esse cliente continuar comprando de mim, tá? Porque o sucesso da empresa está em não existe empresa sem cliente. Eu preciso ter clientes, cada vez mais clientes, mas principalmente eu preciso que os clientes repitam as compras, comprem de novo. Então, esse é um outro pilar. Como que eu faço para atrair clientes? Como que eu faço para ele comprar? Como que eu faço para ele continuar comprando? Então, quando você trabalha domínio pessoal, porque o dono faz a diferença no negócio, cultura de pessoas engajadas que vestem a camisa da empresa, liderança, onde eu lidero o meu time, onde eu conquisto as pessoas do meu time para atingir resultado. O líder que é líder bate meta contínuo, fazendo certo. Quando eu faço o meu trabalho de gestão da empresa muito bem feito, quando eu tenho as finanças da minha empresa sob controle e eu tenho um bom método para atrair, converter e manter clientes, eu consigo enfrentar qualquer crise com mais tranquilidade. Não estou falando que é fácil, estou falando que é melhor você enfrentar uma crise respeitando os fundamentos da sua empresa do que você não ter fundamento nenhum e aí no primeiro vento que vem, a casa cai porque ela não suportou um vento, porque os pilares não estavam bem estabelecidos. Marcelo, não sei se você concorda, mas os empresários também precisam fazer uma reflexão sobre o ramo de atuação, por exemplo, sobre as possíveis saídas, não é? Qual que é o comportamento? Você citou vários deles aí, mas se você pudesse eleger um comportamento que ajuda nesse momento, o empresário ou o líder que tem qual comportamento pode se dar bem durante uma crise como essa? Se eu fosse usar uma palavra direcionada para isso, falaria ativação, tá? Ativação é a pessoa entender o que aconteceu e agir rápido. O que acaba acontecendo? Alguns segmentos foram impactados de uma maneira que não existe uma solução para aquele segmento. Então, se o empresário ele tiver uma ativação e ele agir rápido, ele dá um stop loss, né? No mercado financeiro a gente tem uma expressão que chama stop loss, né? Para com as perdas enquanto você tem condições de manter as coisas ou de evitar um dano maior. E aí você age rápido e muda de segmento, tá? Ou muda o jeito que você está fazendo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Logo quando começou a pandemia, eu faço treinamentos presenciais, tá? Fazia treinamentos presenciais. Quando começou a pandemia, o meu negócio acabou. Não tem treinamento presencial. O que eu fiz? Né? Fiz uma ativação, mudei o jeito de fazer, entendi as novas tecnologias e passei a fazer treinamentos online. Passei a fazer treinamentos online imediatamente, tá? Crescimento de 213% nas receitas da minha empresa a partir do momento que eu agi rápido e mudei. Eu tenho um amigo que tinha uma empresa de eventos, acabou os eventos. O que ele fez? Ele terminou com essa empresa porque ele não via perspectiva. Logo em março, logo quando começou a pandemia no ano passado, fechou a empresa, ele agiu rápido, fechou a empresa. Porém, ele tinha competências de marketing, competências de venda, competências de liderança, competências de gestão e competências de finanças. Ele mudou de segmento e hoje ele está muito bem num novo segmento que ele tinha. Tá? Então, a ativação é muito importante. Eu tenho um cliente, ele vendia camiseta. Então ele fazia camiseta personalizada, igual essa que eu estou usando aqui, que tem a marca da minha empresa. O público dele era empresas, carnaval, time de futebol, times de futebol de empresas que se reúnem, fazem camiseta para jogar, eventos empresariais, e ele vendia muito disso daí, né? Acabou os eventos, as pessoas não iam mais para lugar, comprava camiseta para ir jogar futebol, para ir numa festa, numa convenção da empresa, ou para pular uma micareta no carnaval. Acabou o negócio dele durante a pandemia. Ele entendeu que as habilidades que ele tinha serviam para fazer outras coisas. O que ele mirou? Ele falou, os hospitais vão precisar de EPI. Começou a produzir avental para hospital, começou a produzir equipamentos de proteção para hospital, touca para a cabeça, touca para o pé, não sei se chama touca para o pé, né? E ele foi muito rápido, ele era muito bom em marketing, ele foi muito rápido em procurar hospitais para oferecer esses produtos e serviços. A empresa dele dobrou de faturamento e quando as coisas começaram a voltar ao normal, ele ficou com duas empresas. Uma que fornece coisas para hospitais, clínicas médicas e esse tipo de coisa, e outra que era das camisetas que ele fazia. Por que ativação? Ele agiu rápido, ele não demorou, ele não ficou preso à crise, ele não ficou travado pelo problema. Ele pensou, estabeleceu metas, agiu, foi, fez e aconteceu. Então, uma atitude que todo dono da empresa tem que ter é a ativação. É analisar o cenário, estabelecer uma ideia e ativar rápido. Testar rápido, errar rápido, falhar rápido, mas também ter sucesso rápido quando as coisas funcionam. Olha, Marcelo, eu iria agradecer a entrevista, eu vou agradecer a aula, tá? Muito obrigado pelo papo aqui, logo na manhã desta quarta-feira, e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Gustavo. Bom dia para você e para todos os ouvintes.